Em 2002, o Sam Raimi adaptou A Origem do Homem-Aranha num filme que recria vários elementos clássicos do Aranha dos quadrinhos. O Peter Parker é um nerd que recebe poderes de uma aranha e enfrenta a culpa pela morte do seu tio. E tudo isso em meio a uma paixão pela bonitona da escola e a briga contra um maluco de fantasia. Hello, my dear. Mas por mais que essa versão do Aranha do Tobey seja até fiel aos quadrinhos, o filme acabou tomando alguns caminhos opostos do que já tinha sido feito com o Aranha no passado. Por exemplo, nos anos 60, quando o Homem-Aranha foi criado, as histórias dele envolviam tensões verdadeiras da época, como a tecnologia nuclear e até o comunismo, que eram elementos que levavam projeções do futuro e da realidade para os quadrinhos. Mas no filme do Sam Raimi, o Aranha faz um recorte do passado, que se afasta da realidade para construir uma história com um sentimento de nostalgia. O Aranha usa até um orelhão no filme. Não tem nada menos futurista do que isso. E o interessante é que essa nostalgia proposital do filme tem um efeito muito expressivo sobre a história dele, que é aproximar ainda mais o Peter Parker do tio Ben, através da clássica jornada do herói mitológico. Então vamos comparar os filmes e os quadrinhos para ver por que o Peter Parker do Tobey teve uma história de origem que foi um pouco diferente. Fala pessoal, eu sou o Kaique e hoje vamos bater um papo sobre o Homem-Aranha do Sam Raimi. E se você ainda não for inscrito, quiser se inscrever, esteja convidado. Beleza? Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Para começar a análise, vamos voltar para a essência do Peter Parker, lá nos quadrinhos da Era de Prata. Desde a criação do Homem-Aranha, nos anos 60, uma característica muito explorada do Peter era a relação dele com a ciência. Por exemplo, o Peter foi para o laboratório onde estava a tal aranha radioativa porque ele tem um interesse espontâneo sobre a ciência. Tanto que quando ele chega no laboratório, a história descreve que ele é transportado para outro mundo, o mundo fascinante da ciência atômica. Então, por mais que a origem do Aranha seja um acidente, ela parte da proximidade que o Peter buscava ter intencionalmente com o mundo científico. Depois que ele se torna um vigilante, os elementos de ficção científica continuam bem presentes nos conflitos que o Aranha enfrenta. Como acontece logo na primeira edição de The Amazing Spider-Man, quando o Peter recebe um dispositivo para consertar um módulo espacial e salvar um astronauta de um acidente. E a inteligência do Peter continua sendo um diferencial dele quando ele enfrenta seus primeiros supervilões, como pode ser visto na edição número 2 da revista. No início dessa história, o Homem-Aranha é miseravelmente derrotado pelo Abutre. Mas na sequência, o Peter constrói um dispositivo que é capaz de neutralizar os equipamentos do vilão. E só assim, através do conhecimento da ciência, ele finalmente consegue salvar o dia. Então, quando a gente analisa as 3 primeiras edições de histórias do Homem-Aranha, quando a base do personagem foi definida, a gente percebe como as histórias dele eram constantemente influenciadas por elementos de ficção científica e pela ciência como um todo, o que fazia com que os desafios enfrentados pelo Peter Parker envolvessem tanto os seus superpoderes quanto a sua inteligência, bem característica de nerd. Essa proximidade do Homem-Aranha com a ciência é importante porque ela é muito expressiva sobre o contexto em que as histórias dele foram lançadas, os Estados Unidos da década de 60, já que nessa época as consequências do desenvolvimento científico eram profundamente questionadas na América. Thus, nature gave mankind atomic energy. Depois de 1943, a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, que era um órgão do próprio governo, passou a promover os possíveis usos positivos da energia nuclear. The United States Atomic Energy Commission works for the American people. Mas parte da população ainda tinha muitos receios em relação à energia atômica, por causa do potencial destrutivo dela, que tinha sido exibido na Segunda Guerra Mundial. E como resultado, a energia nuclear se tornou um tema de muitos questionamentos na opinião pública. E além disso, a exploração espacial também afetou muito os ânimos dessa época. Russia had won the opening event of the space race. Em 1957, a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial da história, o Sputnik, o que abalou o ideal de superioridade tecnológica dos Estados Unidos. E como consequência, esse lançamento intensificou a corrida armamentista e aumentou as tensões da Guerra Fria, de acordo com o próprio Departamento de Estado americano.
Então, nesse período, do fim da Segunda Guerra até o início dos anos 60, existia uma série de tensões nos Estados Unidos sobre as consequências do progresso científico, o que acabou influenciando o processo criativo por trás dos heróis da Marvel. Como explicam Will Cooley e o Mark Rogers, os riscos e possíveis consequências da ciência, particularmente armas nucleares, desempenham um papel predominante na origem das primeiras histórias do Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, X-Men e o Hulk, pela forma como eles foram influenciados pelas tensões da América. Então o Homem-Aranha foi criado como um herói que projetava a realidade e o futuro, como um personagem que incorporava temores da realidade e suavizava esses medos, assumindo papéis como o de um aliado da corrida espacial, de inventor ou até de símbolo da energia nuclear. Mas na versão de cinema, as referências da trama ao redor do Peter Parker são desenvolvidas de formas intencionalmente diferentes, que se afastam da realidade. A gente sabe muito bem que o Peter Parker do filme também é apresentado como aquele nerd super inteligente, seguindo aquela tradição de formar uma relação bem clara entre ele e a ciência. I read all your research on nanotechnology, really brilliant. E além disso, o filme também começa destacando bastante os elementos de ficção científica da história, para explicar a origem do Duende Verde e a do Homem-Aranha, com cenas bem descritivas de laboratórios e diálogos bem detalhados. Get me the promochloroperazine. For what? It begins catalyzation when the vapor hits the bloodstream. Mas depois dessas primeiras apresentações, a relação do Peter com a ciência e a ficção científica da história param de receber tanta evidência nos conflitos do filme, principalmente se comparado ao que já tinha sido feito nos quadrinhos. Quer ver? Vamos dar uma recapitulada no filme. Go Web! Ainda no começo, quando o Peter chega no laboratório com as aranhas experimentais, ele até fica empolgado com os experimentos que estão sendo feitos. Mas ele não fica distraído por causa das experiências, como acontece nos quadrinhos, mas sim por causa da Mary Jane, que é um elemento mais humano da história. Uma outra diferença, já bem conhecida da formação do Aranha, é que no cinema ele não constrói os seus próprios lançadores de teia, com tecnologias, fórmulas científicas, nem nada disso. Ele só manifesta os seus poderes. O desafio do Peter não é criar uma nova tecnologia complexa ou inovadora, mas sim ter a coragem para entender seu próprio corpo e dominar seus medos, o que, mais uma vez, é uma questão que desenvolve as emoções do Peter. Na sequência da história, a luta entre o Aranha e o Duende Verde também é outro elemento que foca em questões mais pessoais do Peter, porque ela é totalmente decidida através das motivações dele. Repara que o Peter chega a ser totalmente derrotado pelo Duende, quando ele usa aquele gás sonífero que não dá a menor chance de reação. Mas mesmo assim, o filme não faz o Homem-Aranha ter que desenvolver um contra-ataque ou defesa contra os poderes do Duende. O Peter só encara a revanche da mesma forma que ele estava quando enfrentou o Duende pela primeira vez. Goblin, what have you done? Então, se a gente comparar o filme com aquela antiga luta contra o Abutre, a diferença entre a dinâmica das duas fica muito clara. Nos quadrinhos, o Peter é derrotado e só vence quando usa seu conhecimento para reverter a tecnologia do inimigo. Enquanto que no filme, o Peter é derrotado pela tecnologia do Duende, mas ele consegue vencer o vilão sem se aprimorar, só através da sua força de vontade. Então, comparando esses antigos quadrinhos com o cinema, a história de origem do Sam Raimi dá uma ênfase menor nos seus elementos de ficção científica, para formar uma história que prioriza fatores humanos do Peter. Give me your hand. Believe in me, as I believed in you. Mas isso quer dizer que o Aranha do Tobey Maguire é pior do que aquele antigo? Não, nada disso. Porque o desenvolvimento desse novo Aranha teve um resultado muito bem executado, que foi invocar uma sensação proposital de nostalgia. Repara que por mais que o filme se passe nos anos 2000, a ambientação dele disfarça características da modernidade dessa época, para fazer referência a um passado nostálgico. Por exemplo, o Peter não usa a internet, faz ligações de um orelhão, tira fotos com uma câmera analógica tradicional, e até a TV da casa dos Parker era uma daquelas mega antigas. Então, enquanto o mundo real já estava sendo infestado por videogames, celulares, tocadores de MP3, câmeras digitais e coisas do tipo, o filme do Sam Raimi sutilmente minimiza referências
a contemporaneidade, como descreve o Martin Flanagan numa análise bem interessante. A estética vintage da ambientação do filme destaca a humildade da família Parker, o que leva o público a torcer ainda mais pelas vitórias do Aranha, já que ele é um cara, que tem uma vida difícil. E como uma consequência dessa escolha, o filme cria um mundo propositalmente deslocado do realismo, o que é bem diferente do que já tinha sido feito nos quadrinhos. Se nos anos 60, os quadrinhos do Aranha tinham a intenção de referenciar diretamente a realidade, falando sobre o comunismo, a ameaça nuclear e outras tensões verídicas, o filme tomou um caminho oposto, que criou a percepção de um passado que não existiu, com um mundo onde supersoros genéticos já eram fabricados, mas adolescentes ainda usavam o orelhão. Então, o Homem-Aranha do Sam Raimi não se tornou um filme nostálgico só hoje em dia, anos depois dele ser lançado. Porque, na verdade, ele sempre invocou um sentimento de lembrança a respeito do passado e até da história de outros heróis já conhecidos, até aquele lá da outra editora. E essa nostalgia é essencial para o filme, porque ela aproxima a relação do Peter com o tio Ben do centro da história, através da estrutura clássica do mito do herói. A ambientação mais vintage que a gente analisou no filme se destaca logo de cara no visual dele, com os elementos de cenário e até de figurino dos personagens. Mas um dos efeitos mais importantes desse modo de nostalgia é o seu impacto na história, pela maneira como o seu apelo à simplicidade e sinceridade permitem que o filme desenvolva melhor o monomito da jornada do herói, como disse o Wilson Coe. Mas o que é esse tal de monomito? No livro O Herói de Mil Faces, o Joseph Campbell analisa várias mitologias da história da humanidade e descreve que o mito do herói é uma imagem universal, presente em todas as épocas e culturas. E ao longo da sua trajetória, a figura heróica enfrenta uma série de etapas específicas que marcam a sua evolução. E a evolução do Peter passa por várias partes cruciais dessa jornada clássica do herói. Depois que o Peter consegue seus poderes, ele enfrenta um dos conflitos mais definitivos da história, que é o momento em que ele rejeita as lições do tio Ben. You're changing. I know. I went through exactly the same thing at your age. No, not exactly. Acontece que o Peter tinha uma natureza muito insegura, como a gente vê no início do filme. E quando ele conquista os seus poderes, ele cria uma sede de finalmente tomar o controle sobre o seu destino, sozinho. E isso acaba fazendo ele contrariar a sua própria família, o que também é uma etapa tradicional dos mitos clássicos. And I know I'm not your father. Then stop pretending to be. No livro do Campbell é feita uma análise da fase da iniciação do herói, que diz que nesse momento o filho fica contra o pai, no tocante ao domínio do mundo. E é assim que se desenvolve a história do Peter, porque depois da iniciação dos poderes dele, ele contraria o tio Ben para tomar suas próprias decisões. Por mais que a origem dos poderes do Peter marque a passagem dele para um novo mundo de desafios, essa mudança não faz com que ele se torne um verdadeiro herói, porque de início ele só usa seus dons para si mesmo, para conseguir um carro e tirar uma onda com a Mary Jane. Mas assim como a briga entre o Peter e o tio Ben marca a iniciação dele como um herói, a reconciliação deles dois também define a formação completa do Homem-Aranha. With great power comes great responsibility. Depois de perder o tio Ben e se sentir culpado, o Peter reflete sobre o papel dele e relembra os ensinamentos do tio. E na sequência, o Aranha passa a se dedicar ao heroísmo verdadeiro, deixando de ser egoísta para usar o seu poder por outras pessoas. Então o que marca a origem do Peter como um herói não é a mudança da genética dele, mas sim da sua mentalidade, quando ele finalmente aceita a lição primordial da sua figura paterna, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Depois de analisar esse arco do Peter, as diferenças entre o filme e os quadrinhos antigos ficam um pouco mais claras, porque a gente percebe como o filme abre mão do destaque de elementos de ficção moderna nos seus conflitos para fazer a jornada do Peter ser totalmente decidida pelas motivações dele, que são baseadas em questões universais, como relações familiares e as responsabilidades da vida adulta. I could squash you like a bug right now, but I'm offering you a choice.
acaba que o desafio do Peter na história não é ser só mais forte ou inteligente que o Duende Verde, porque o grande conflito que ele enfrenta é uma questão de escolha. No caso, a escolha de se sacrificar por outras pessoas. Tanto que na grande luta final da história, o papel do Duende como vilão é desafiar o Peter justamente com essa escolha, porque ela é a barreira principal da trama. We are who we choose to be. Now choose! O Aranha tem que decidir entre o sentimento particular dele, a Mary Jane, e os inocentes, que ele tem o dever de proteger. E quando o Peter se arrisca pelos inocentes, mesmo com a Mary Jane em perigo, ele prova que assumiu de vez o papel de herói e a filosofia da sua referência paterna. Quando o Peter coloca os ensinamentos do tio Ben em prática, ele conclui uma outra fase da jornada clássica do herói, que é a reconstrução da relação entre pai e filho, que reverte aquela separação anterior deles. Como Campbell descreve no livro, o herói chega num estágio em que ele contempla a face do pai e compreende. E assim, os dois entram em sintonia, que é justamente o que acontece quando o Peter repete as mesmas palavras do seu tio, revelando essa verdadeira sintonia entre a mentalidade dos dois. With great power comes great responsibility. Então, assim como os mitos clássicos já fizeram, a jornada do Peter é marcada por dois momentos-chave: a rejeição da figura paterna e a aceitação da lição que faz com que ele finalmente se torne o herói que ele deveria ser. No fim da história, o rumo da evolução do Peter deixa claro que a história de origem dele não é realmente sobre a transformação dele num novo ser superpoderoso. É algo muito mais simples. É só a transformação do Peter no seu pai. I have a father. His name was Ben Parker. Então, galera, esse foi meu vídeo sobre o Homem-Aranha do Sam Raimi, sobre a história de origem do Homem-Aranha dele, mais especificamente. O filme marcou muito, não só a minha infância, como toda a minha formação nerd, porque foi um dos primeiros filmes de super-herói que eu vi no cinema quando ele foi lançado. Então carrego ele num lugar muito especial pra mim, muito nostálgico. E por isso que eu acho tão interessante falar sobre como a nostalgia dele é realmente intencional. Não é algo que é causado só pela nossa relação com ele do passado. Então é isso. Se você gostou do vídeo, puder deixar um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito, convido você novamente a se inscrever aqui também. E me segue lá no Instagram, caso você queira. Então eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu e um abraço.